jovens, tudo bem? Meu nome é Jairo Medeiros, mais uma vez aqui com vocês, trazendo hoje mais uma aula objetiva, trabalhando dois temas muito importantes aí, nossa matemática básica, que é o tema de MMC e MDC, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar nosso tema aqui, falando primeiro sobre MMC. O que é o MMC? A sigla significa o seguinte: mínimo múltiplo comum, tá? Toda vez que eu estou ensinando esse assunto, jovens, eu sempre gosto de pegar ele e meio que parafrasear, tá? Ou seja, colocar sinônimos. Então, ó, bora pensar numa coisa. Vamos trocar essa palavra mínimo por uma palavra escrita menor, tá? Múltiplo vem da ideia de multiplicação e comum, uma coisa que é comum a todos. Então, se eu trocar aqui, vai ficar a menor multiplicação em comum de valores. Para ficar mais fácil isso aqui, eu trouxe um exemplo. Eu peguei aqui o número 2 e peguei aqui o número 3. Então, ó, eu vou colocar aqui 2 e 3 e vou colocar a tabuada de cada um deles. Então, aqui é a tabuada do 2, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, por aí vai. A tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15 e também por aí vai. São ambos tabuadas infinitas. Então, como eu tenho que lembrar do MMC, ou seja, do menor, então o menor número que está repetindo na tabuada do 2, na tabuada do 6, é o número, do 3, desculpa, é o número 6. Então, eu vou marcar esse número, ou seja, o número 6, ele é o MMC de 2 e de 3. Pessoal, essa forma de fazer aqui, ela é muito boa, mas só que ela tem um problema. Ela passa a ser muito cansativa quando os valores são muito grandes. Por exemplo, ó, bora pegar aqui a ideia do 14 e do 15. Se a gente fosse fazer a tabuada deles para ver que número se repetiria, esse valor seria uma tabuada muito grande e seria muito cansativo. Então existe outra forma, que é através da decomposição em fatores primos. Bora lá relembrar a decomposição em fatores primos. Primeiro eu pego os números primos, que são esses, e agora eu vou ter que dividir entre esses valores. Quem quiser uma aula mais detalhada a respeito disso, é só você assistir meu vídeo anterior, tá? Que eu trabalho sobre a ideia dos números primos. Então, coloco aqui 14 e 15, passo a barra e vejo. Já que tem um número par, vou dividir por 2, e agora deu 7. Como tem números ímpares e um pode ser dividido por 3, divido por 3. O 7 não dá, a gente vai descer o 7 então. Ó, dá 7 e 5, tá? Como agora aqui são dois números primos, ambos são divididos para cada um. Então aqui o 5 que dá 1 e depois o 7 que dá 1. Ou seja, o meu número primo aqui, os meus números primos que são múltiplos aqui, que fazem essa ideia do MMC de 14 e 15, é o produto de 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7, que dá 210. Tá? Bora pegar agora a ideia do MDC. O que é o MDC? É o máximo divisor comum. Parafraseando novamente, ou seja, colocando aí seus sinônimos, é a maior divisão entre dois valores. Bora pegar aqui o exemplo aqui, ó, de 8 e de 12. Eu vou novamente decompor eles, tá? Fica mais tranquila fazer essa decomposição. Então, ó, em relação aos números primos, ó, já que ambos aqui são pares, vou dividir por 2. Então, o 8 vai dividido por 2 dá 4 e o 20 dá 10. Como eu consegui dividir os dois ao mesmo tempo, eu vou marcar uma bolinha nesse 2. Tá? Você pode marcar o símbolo que você quiser. O importante é você saber o seguinte: toda vez que um número primo divide ambos os valores, esse número aí tem que ser marcado uma bolinha, tem que ser marcado alguma forma aí para distinguir ele dos outros. De novo, ó, 4 e 10, ambos são pares, vou dividir por 2, já que eu sei que vai dar para dividir por 2, já marco a bolinha, e daqui dá 2 e dá 5. Agora eu tenho 2 e 5, tá? Um par, outro ímpar, eu sempre, toda vez que tiver par, lembrando, eu tenho que dividir por 2, e como esse 2 vai conseguir só dividir o primeiro 2, não vai conseguir dividir o 5, então não marco nenhuma bolinha nele. E agora deu 1, e agora eu tenho que fazer o 5, que vai dar 1, esse é o meu objetivo. Ou seja, para me achar o máximo divisor comum, basta fazer o produto desses dois valores aqui, que eu marquei a bolinha. Então, ó, 2 vezes 2 dá 4. Ou seja, o MDC de 8 e de 20 é 4. Bora pegar agora um exemplo aí que seja mais prático no nosso dia a dia.
Imagina aí que nós temos duas tábuas, tá? Uma tábua aí tem um comprimento de 90 centímetros e outra tábua tem um comprimento aí de 126. Então, para que eu consiga saber qual é a maior divisão que eu posso fazer, ou seja, qual é o maior corte que eu posso fazer em ambas as tábuas, eu tenho que tirar o MDC, tá? Ou seja, toda vez que eu tiver essa ideia de maior divisão, tem que cortar no maior tamanho, tem que fazer a maior metragem, etc e tal, MDC. Então, 126,90, passa a barra, ó, decompõe, ó, já que dá por 2 dividir os 2, já marca a bolinha, tá? Já que aqui são todos ímpares e eu sei que os 2 estão divididos por 3, já marca a bolinha também, sei que dá para dividir, tá? Dá 21 e dá 15. Já que eu sei que aqui os 2 são ímpares de novo e ambos podem ser divididos por 3, marca a bolinha e já dou o resultado. Pessoal, prometo que nos próximos vídeos eu posso fazer uma ideia dessa aí de critério de divisibilidade, tá? Para ensinar a vocês como é que eu sei quando o número pode ou não pode ser dividido por algum outro valor. Aqui nós temos dois números primos, que é o 7 e o 5, tá? Como ambos são primos, só podem ser divididos por eles mesmos. O 5 dividido para 5 dá 1, e depois o 7 dividido para 7 dá 1. Para que a gente saiba qual é o nosso MDC no caso de 90 e 126, basta fazer a multiplicação de 2 vezes 3 vezes 3. Então, ó, eu sei que 2 vezes 3 vai dar 6. E 6 vezes 3, né, que é esse 3 aqui que sobrou, vai dar 18. Então, o MDC de 90 e 126 é 18. Ou seja, eu teria que cortar ambas as tábuas em 18 centímetros para que esses pedaços fiquem em tamanhos iguais e não fique sobrando nada. Tá bem? Bora partir agora para uma outra ideia. Ó. Essa outra ideia aqui eu acho bem interessante. Porque ela trabalha muito a ideia de ciclos. Toda vez que você estiver trabalhando uma ideia de ciclos, é importante você lembrar do MMC. Tá? O MMC ele é muito importante para esse negócio de ciclos que começam em tempos desiguais, mas que com o tempo vão voltar a se encontrar. Então aqui mostra que nós temos 3 aviões em um aeroporto. Tá? O primeiro avião ele faz uma rota de ida e volta em 4 dias, o segundo em 5 e o terceiro em 10. E aí fala assim, em certo dia os 3 aviões partiram simultaneamente, ou seja, todos ao mesmo tempo. Depois de quantos dias esses aviões partiram novamente no mesmo dia? Ou seja, partirão novamente no mesmo dia. Ou seja, esses aviões voltarão a se encontrar. Para que a gente descubra isso, nós temos que fazer um MMC, tá? De 4, 5 e 10. Tá? É aquela mesma regra. Vai dividir por 2, já que tem ambos valores pares aqui. E toda vez que tiver um número par, eu vou dividir novamente por 2, até que ele fique como 1. Agora, ambos são 5, aí eu vou dividir por 5, desculpa, que vai dar 1 para todos. Então, o meu MDC nesse caso aqui, o meu MMC nesse caso aqui, ele vai ser 2 vezes 2 vezes 5, ou seja, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 vai dar 20. Então, o meu MMC nesse caso aqui é 20, ou seja, se os aviões partiram hoje, daqui a 20 dias voltarão a se encontrar. Pessoal, eu vou deixar aqui uns comentários aqui embaixo. Quero que vocês deixem, na verdade, um comentário aqui embaixo. O que vocês estão achando do vídeo, tá? Se vocês tiverem alguma dica, ou então se vocês tiverem alguma sugestão, eu vou estar todos os ouvidos para atender vocês. Desde já agradeço. Qualquer coisa, estamos aí para ajudar. E se inscrevam no canal, jovens. Até a próxima. Obrigado.